Oi galerinha, Prof. Jaque na área, mais uma aula de artes e como eu prometi para vocês, a gente vai dar continuidade ao nosso tema que são as máscaras. A gente falou sobre as máscaras africanas. Então, a gente comentou lá sobre essa influência tanto para Picasso, né, para a arte dele, nos formatos, nos quadros. Vou até voltar aqui um pouquinho. A gente falou sobre as obras dele, citei uma, né, que são as Senhoritas de Avalon, que é um quadro dele muito famoso, muito bonito, que está sendo exposto, que é exposto em Nova York, né, no MoMA, que teve essa influência, né, esse período teve essa influência dessas máscaras africanas, da cultura dessas tribos africanas e da América também. Então eu comentei com vocês, a gente falou um pouquinho sobre o cubismo, desses exemplos, falei de alguns artistas que também trabalham, né, que também tem essa influência, que foram percursores nesse movimento para a arte moderna, e a gente comentou sobre essa ideia de que os quadros, as artes, né, a arte do cubismo, ela está relacionada ao trabalhar a imagem fixa e você não conseguir, não é não reconhecer, mas é trabalhar o fundo e a imagem principal como um todo, né? Então você consegue ver o quadro como um todo. E a gente falou sobre a influência, né, das máscaras e das esculturas africanas na arte de Modigliani. Então a gente falou sobre essa escultura, dei uma sugestão, espero que vocês tenham curtido, né, fazer. Se não fizeram ainda dá tempo. É bem legal trabalhar com a produção de máscaras africanas. Dei a sugestão do material ser o papelão, porque é um material acessível e tranquilo. Mas tem quem consiga fazer também em outros materiais, quem consiga fazer com outros tipos de materiais, tá? E voltando para cá, a gente vai falar sobre o estudo dos elementos formais e de composição. Então, o estilo e o recurso, né, de formação, a gente pode perceber, principalmente, né, para Modigliani, que além de representar as formas em todos os seus detalhes, ele estilizava-as ao máximo, né? E também usava recursos de deformação para ampliar o pescoço das figuras, o que influencia na composição, pois enfatizava a verticalidade. Então aqueles detalhes que eu comentei com vocês, né, o detalhe do pescoço, o alongamento do rosto, do nariz, desses detalhes. Então fica bem evidente, né, essas características, principalmente nas composições dele. E nessas composições ele traz a simetria. Lembra que eu comentei com vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. A simetria, ela pode ser entendida e correspondente, né? Pode corresponder a duas partes semelhantes e opostas, né? Opostas a um eixo e uma linha ou uma linha. Então vamos com calma, vamos explicar lá. Simetria é quando você tem um objeto ou um quadro ou algo e ele é exatamente igual quando você coloca uma linha, uma divisão no meio dela ou em qualquer direção, mas a gente já vai falar sobre isso também, porque existe dois tipos de simetria, tá? A simetria axial e a simetria radial. Então assim, a simetria axial é isso, ela apresenta um eixo vertical ou horizontal e divide a composição em duas partes iguais. Então, quando, por exemplo, eu pego lá um quadro, né, ou até mesmo um objeto geral, e eu vou lá e traço uma linha no meio, tanto ou na vertical ou na horizontal. Ambos os lados tem que ser exatamente igual para ser totalmente simétrico, né? Porque se tiver um pontinho diferente em um lado e no outro não, automaticamente isso não é simétrico, ele é assimétrico. Ou seja,
Então, o objeto não tem duas partes exatamente iguais. Então, na imagem aqui, ó, que a gente tem colorida, desse desenho do quadro, repara que a gente traçou uma linha na vertical e essa linha tanto de um lado, repara mesmo, aprofunda o teu olhar, tanto de um lado quanto do outro, você tem a mesma imagem, as mesmas cores, os mesmos detalhes. Agora vamos trazer para um exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para quem curte aí um pouco de futebol. Um campo aqui, ó, de futebol. Se a gente traçar uma linha na horizontal, a gente olhar os dois lados, eles têm que estar ali exatamente iguais, por isso eles são simétricos, né? Ambos os lados são iguais, ok? E aqui a gente tem duas imagens. Uma imagem a gente vai trabalhar, que também é algo do dia a dia que a gente conhece, que é uma bola de basquete, que seria a simetria radial. Ela é derivada, né, do raio da circunferência, além de dividir uma composição em partes iguais, indica uma direção. Então, além da gente olhar ali, da gente observar a bola como um todo e dividir ela em partes iguais, é possível seguir uma direção, a gente consegue ter uma direção, né? Indica uma direção, tanto para horizontal quanto para vertical, mas cada parte é exatamente igual. Na composição, né, de Modigliani, percebemos um equilíbrio simétrico, pois o artista distribui igualmente formas dos dois lados do quadro. Então, ó, dá pra gente observar, se a gente traçasse ali uma linha, claro, dependendo do ângulo que a gente trabalha, dependendo do ângulo que está sendo trabalhado, a gente enxerga algum detalhe a mais de um lado ou um detalhe a menos. Mas, pensando na imagem em si, ele consegue trabalhar essa simetria dos olhos, cabeça, nariz. Repara que tem uma linha ali no nariz que também está sendo trabalhada. Dos dois lados são iguais. A parte dos seios também, os dois lados são iguais. Então, o nome dessa obra é Um Busto Vermelho, né? E ela trabalha muito bem essa simetria. As orelhas, o cabelo, tudo, tá? Pescoço, em geral. Tem algumas atividades que a gente pode propor para trabalhar que você mesmo pode fazer em casa. Você pode selecionar de uma revista ou de jornal alguma figura ou de um livro antigo já que você já tenha utilizado para algum recorte, alguma coisa. Você vai selecionar uma imagem e você vai utilizar uma folha de papel sulfite ou um papel de caderno de desenho mesmo. Você vai dobrar essa imagem exatamente no meio. Então você recortou lá, você vai dobrar essa imagem no meio. E no papel sulfite, você vai colocar de um lado essa imagem que está dobrada no meio, que eu cortei ela aqui no meio, e do outro, você vai tentar desenhar igualmente essa parte que está à mostra. Então você vai lá, como aqui no desenho, ó, eu tinha essa figura, recortei essa figura de algum lugar. Dobrei ela no meio, dividi com uma folha de papel sulfite. E eu vou tentar desenhar exatamente igual, trabalhando a simetria. Tem dois exemplos aqui, ó, duas obras. Se vocês quiserem experimentar, dar uma olhadinha, é bem legal e fazer essa experiência aí em casa, ok? Arte africana. Falar da origem, né, da arte africana é muito difícil. Por quê? Porque existe relatos, né, em Níger, por exemplo, que encontraram entalhes africanos de mais de 6.000 anos. Então é muito tempo, muita história. Na Nigéria foram encontradas esculturas mais antigas da tribo Nok. Essas manifestações artísticas apresentam a natureza. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, sobre as folhas e os animais, tá? Eles representavam como tema muito presente na cultura a natureza, né? As plantas e os animais.
com representações mais abstratas. Então eles traziam essas características nas obras, né? A arte africana, ela apresenta principalmente por meio de figuras da figura humana a importância dos valores étnicos, morais e religiosos da cultura, né? Da sua cultura. Então, quando a gente fala sobre esses traços artísticos africanos, eles estão remetendo e estão trazendo, resgatando sempre essa importância, né? Desses valores. Então, eles utilizavam o ouro, o bronze, o marfim e a madeira, né? A escultura foi uma técnica artística muito difundida, então, graças, né, a essa influência, muitos artistas trabalham com a cultura, com as estátuas, perdão, com as esculturas e estátuas. As máscaras também têm um grande simbolismo, né, para os africanos. Eles acreditavam que elas eram a entrada dos espíritos e uma forma de conseguir poderes mágicos. Então, como eu falei para vocês, essas máscaras, elas tinham formatos diferenciados porque elas tinham que trazer essas para a situação, elas tinham que trazer essa coisa sobrenatural, né? Essa imagem do sobrenatural, de um ser que não é comum, que não é todo mundo que pode, né, tê-lo. Então a maioria das máscaras, ela era modelada no meio da selva, em segredo. Então não era uma coisa como eu dei a dica para vocês de fazer em casa, né? Eles não faziam essas máscaras em casa, eles faziam essas máscaras na floresta, retiradas, em segredo. O maior acervo de arte antiga da África encontra-se nos museus da Europa Ocidental. A pintura é usada, né, na decoração dos palácios reais, nas cabanas sagradas e nos celeiros. As imagens são bem variadas e entre elas aparecem formas geométricas, cenas de caças, de batalhas e além da pintura do corpo e nas máscaras. A arte africana, ela tem forte ligação com a religiosidade do povo, né? Então ela trabalha muito essas características. E é isso, gente. Então espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês tenham gostado, né? Trouxe aqui algumas dicas para vocês. Pesquisem também, ó, algumas características das pinturas faciais africanas e depois, inspiradas nelas, crie um molde de um rosto e produza nela uma pintura facial, fazendo linhas e pontos de maneira simétrica. Na verdade, você pode fazer até, pega aí um irmão, a mãe, faz um dia de experiência para dar uma descontraída, dar uma distensionada e tenta fazer essas pinturas africanas nos próprios rostos. Tenta fazer eu vou dar essa dica para vocês porque é muito legal, além de ser divertido. E sem falar que vocês podem imergir mais ainda na pesquisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Até lá!